Olá, meu nome é Kézia, bem-vindo à Super Econômica. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre legislação no exterior, que é uma das coisas que impedem as pessoas de investir lá fora, né? Quando a gente começa a investir aqui no Brasil também, né? Quando a gente começa a colocar o nosso dinheiro em renda fixa, por exemplo, a gente evita um pouco entrar na renda variável, porque quando a gente investe pelo menos R$ 1 em renda variável, a gente tem que começar a fazer nossa declaração do imposto de renda no ano seguinte. E com relação ao imposto de renda no exterior também, quando é uma das coisas que quando a gente pensa, né, investir no exterior vai ser mais trabalho na hora de fazer o imposto de renda. Será que eu vou ter que pagar mais imposto, etc. Então, no vídeo de hoje eu vou fazer o apanhado das principais perguntas que as pessoas mandam sobre imposto de renda no exterior. Eu quero mostrar para você que não precisa se preocupar com esse tópico quando a gente vai investir lá fora. Os ganhos são bem maiores do que qualquer trabalho que a gente venha ter. Então, a primeira pergunta, vou ler aqui, é: precisamos declarar renda nos Estados Unidos? Quando a gente investe lá fora, a gente tem que declarar renda, além de aqui no Brasil, declarar nos Estados Unidos também? E a resposta é não. A gente declara renda apenas para a Receita Federal do país que a gente mora. Se a gente mora aqui no Brasil, apenas para a Receita Brasileira. Se a gente mora em outro país, apenas para outra receita. Então, como é que a gente faz? Quando a gente está fazendo nossa declaração aqui, declaração anual do imposto de renda em abril, a gente vai lá, declara os bens que a gente tem no exterior. Então, faz a declaração da mesma forma que a gente declararia ações ou fundos imobiliários aqui no Brasil, mas muda a localização. Em vez de Brasil, é Estados Unidos, no caso, se a gente investir nos Estados Unidos. E o segundo tópico é como eu falo para a Receita Federal que eu tenho investimentos no exterior. E a gente pode fazer isso de duas formas, né? A gente tem que fazer isso de duas formas: usando o Carnê-Leão e usando a declaração anual do imposto de renda. Como é que os dois funcionam? O Carnê-Leão, já falei aqui um pouco sobre ele, mas quando a gente recebe dividendos lá fora, a gente tem que declarar esses dividendos. Não quer dizer que a gente vai pagar algum imposto de renda por esses dividendos, mas em primeira mão a gente tem que declarar que a gente recebeu esse capital de fora. Então, o Carnê-Leão é a maneira que a gente faz isso. E o Carnê-Leão é diferente da declaração anual do imposto de renda. O Carnê-Leão é só para a gente declarar os dividendos vindos de fora, por exemplo, quando a gente investe lá, né? E a parte que o nosso patrimônio mesmo a gente vai declarar na declaração anual do imposto de renda lá em abril. Então, uma coisa interessante é que agora, como é tudo automático, né? A gente está fazendo todas as coisas no site da Receita Federal. Então, os dividendos declarados lá no Carnê-Leão, eles vão aparecer lá automaticamente, vão ser incorporados para a declaração anual do imposto de renda quando a gente faz tudo pelo site da Receita, que agora é bem mais fácil do que baixar o programa, né? Então, essas são as duas formas que a gente precisa fazer, né? Isso é uma obrigação da gente como investidor, é fazer o Carnê-Leão toda vez que a gente recebe dividendos lá fora, né? Todo mês que a gente recebe. Importante dizer que isso declaração é mensal, né? Os dividendos que a gente recebeu naquele mês, a gente vai declarar no Carnê-Leão e todo o nosso patrimônio é declarado uma vez ao ano na declaração do imposto de renda. Terceira pergunta: quanto tem que pagar de imposto de renda sobre os dividendos? E sim, vai ter momentos que a gente vai pagar imposto sobre os nossos dividendos. Como isso acontece, né? Quando a gente recebe dividendos lá fora, a gente tem que fazer essa declaração no Carnê-Leão e a gente tem um teto máximo que a gente pode receber isento de imposto. Então, vou colocar aqui aí na tela a tabelinha. Como vocês podem ver, se a gente receber dividendos até R$ 1.903,98, a gente não precisa pagar nada de imposto de renda sobre os nossos dividendos. Porém, se a gente exceder esse valor, né, se a gente conseguir construir nosso patrimônio que receba mais do que isso de dividendos, a gente vai pagar, que vai de 7,5% até 27,5% daquele ganho que a gente está tendo, né, com os dividendos. Importante dizer que sim, os dividendos eles são taxados lá fora. Então, quando os dividendos caem na nossa conta da corretora, eles já são o valor líquido. Daquele valor já foi tirado 30%, que é a taxação que acontece lá fora. Caso a gente tenha mais do que esse valor que eu falei aí na tabela, 1.908 e alguma coisa, a gente vai ter que pagar novamente imposto. Então, sim,
pode ocorrer uma bitributação. Mas para quem está começando, isso não importa muito, porque demora um tempo considerável para a gente conseguir receber esse valor de dividendos. Então não deixe de investir por causa disso. Também não faz sentido, né? Você deixar de ganhar dinheiro, porque esse dinheiro vai ser taxado. Então sempre procure investir pensando no crescimento do seu patrimônio. Os dividendos, eles são uma bonificação, né? Apenas um bônus para esse investimento bem feito que a gente está tendo, investindo em empresas saudáveis que conseguem pagar parte dos seus lucros para a gente. Então, a notícia ruim é que sim, pode ter essa bitributação, né? Dividendos tributados lá fora e aqui dentro. Mas notícia boa é que isso pode demorar bastante, né? Dependendo de quanto a gente investe. E que mesmo assim a gente ainda vai estar com um patrimônio livre da inflação brasileira. Então é um ponto a se pensar. Outra pergunta relacionada a dividendos é: quando eu recebo dividendos, sou obrigado a fazer o carnê-leão? E a resposta é sim, a gente é obrigado a fazer o carnê-leão quando a gente recebe dividendos lá de fora. E importante dizer que essa lei aí do carnê-leão também serve para as BDRs, porque as BDRs são consideradas um investimento lá fora. Então a gente também tem que fazer o carnê-leão quando a gente quando a gente recebe de BDRs. E a tabela que eu mostrei para você também vale para as BDRs, ok? E a gente pode preencher o carnê-leão ou no mês que a gente recebeu os dividendos, que particularmente eu gosto mais disso porque eu consigo administrar melhor, ou uma vez ao ano, lá quando a gente está fazendo a nossa declaração anual do imposto de renda, a gente pode guardar tudo para preencher lá no momento. Mas se você tiver alguma DARF para pagar, você vai acabar pagando atrasada e tal, então eu não gosto muito disso. Eu gosto de preencher no mês que eu recebo os dividendos. Como eu recebo só de 3 em 3 meses, não é tanto trabalho assim. A última pergunta é: se eu não vender meus ETFs, eu preciso pagar imposto de renda? E a resposta é não. A gente só paga imposto de renda quando a gente vende com um lucro e um valor maior do que 35 mil reais. Então essa é uma das grandes vantagens quando a gente investe lá fora, é essa isenção no imposto de renda quando a gente vende os nossos ativos, né? E essa isenção de 35 mil reais é por mês, então se eu vender menos que isso por mês, eu nunca vou ter que me preocupar em pagar imposto de renda. E melhor ainda, essa isenção ela vale para todos os ativos lá fora. Então, para stocks, para ações americanas, para REITs, né, que são as empresas que investem em imóveis lá nos Estados Unidos, para ETFs e para criptomoedas, Bitcoin sendo a mais famosa delas. Então, a gente pode usufruir dessa isenção em todas essas classes de ativos. E se eu vender mais do que 35 mil por mês, Kézia? Então, colocar aí na tela a tabela. Essa tabela do imposto de renda sobre os ganhos de capital, que se a gente vender até 5 mil reais a mais do que os 35, né? Por exemplo, 40 mil reais, vou ter que pagar 15%. E aí vai crescendo a taxação, né? Vender até 10 milhões, 30 milhões e mais de 30 milhões, como você pode ver aí. Então, particularmente, a gente, investidor individual, que não tem interesse de vender essas quantias grandes, a gente não precisa se preocupar muito com isso. Além disso, a gente está investindo para o longo prazo, né? Fazendo um buy and hold. Então, eu particularmente quase nunca vendo os meus ativos, né? Então é isso, vai ter um vídeo sequência que eu faço um imposto de renda, né? Eu demonstro como é que é um imposto de renda lá fora. Então acompanha aqui o canal para você ver esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curti-lo e assinar o canal. E até logo!